Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Boyer para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar da articulação temporomandibular, certo? Uma articulação que é bastante cobrada nos exames finais, porém, como vocês sabem, na hora de dar as aulas normais, o pessoal nada de falar sobre a articulação temporomandibular, mas já sabe que é uma das articulações mais cobradas nos exames. Nós vamos falar sobre as características gerais, identificar os assinalamentos básicos, tá? Isso aqui foi o que foi cobrado na prova do ano passado. O professor colocou assinalamentos, ele queria saber qual era o detalhe anatômico respectivo da mandíbula. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos olhar todos esses assinalamentos, certo? Pronto. E nós vamos citar os ligamentos ativos da articulação temporomandibular. Então, começando, característica da articulação temporomandibular como conceito. A gente sempre tem que tirar o conceito. Quando o professor te pergunta alguma coisa, você tem que saber o conceito. O que é o conceito da articulação temporomandibular? Lembrando que a sigla da articulação temporomandibular é ATM, muito comum vocês verem nos livros ATM, ou o professor te perguntar o que é ATM, então você sabe que a ATM é a articulação temporomandibular. Como conceito, então vai ser um conjunto de estruturas mediante a mandíbula, né? Esse osso aqui que é um osso ímpar, vai se articular com a porção escamosa do osso temporal, certo? Então, é o conjunto de estruturas que vão estar articulando a mandíbula com o osso temporal. A gente já sabe que essa articulação é bicondília, tá? Bicondília. A gente já sabe que todas as articulações são condílias, elas têm obrigatoriamente uma superfície articular de que forma, Isabela? Não, esférica seria enartrose. Tiago, qual é o tipo de articulação bicondília? Bicondília, eu tenho na tíbia com fêmur. Tá, mas eu quero saber, a condília faz referência ao quê? Acôndilo. Vamos lá. Condília, não, polea não. Tem que ser, olha só, tem que ser uma superfície o quê? Elipsoide. Elipsoide, mas o côndilo tem uma forma elipsoide, a articulação do outro lado, não é isso? Isso, tem que ser uma das caras articulares, tem que ter uma forma elipsoide. Elipsoide ou elipsoidea. Que isso eu recomendo para que quem tem dificuldade de entender as formas, isso está na nossa primeira aula lá, a aula das características, que é quando a gente fala da generalidade de anatomia, e todas essas formas eu falo para vocês, né? Então é bom dar uma revisadinha, inclusive nessa aula eu falo sobre as articulações, dos tipos de articulação também. Superfície articular, a gente já sabe que aqui vai ter uma capa de tecido conectivo, né, que é fibroso, diga-se de passagem, esse tecido conectivo é fibroso, e dentro da composição dessa articulação, a gente tem o côndilo e a cavidade glenoidea do osso temporal, o côndilo mandibular e um disco articular, que a gente já sabe que é de tecido fibroso denso. O músculo está insertado no disco articular, porque a gente já sabe que, como é uma articulação sinovial, precisa de um disco ou menisco, né, para fazer a junção dos ossos. Então, esse disco ou menisco vai estar insertado em um músculo que se chama pterigoideu lateral. O músculo pterigoideu lateral, eu sempre digo que é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a maldita boca. Então, quando você abre a boca, o músculo que está sendo contraído é o músculo pterigoideu lateral, que é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca, certo? Isso é fundamental, condição sine qua non, tá? Para quem quer aprovar, tem que saber isso. Isso é importante, tá? Só um pouquinho. Hola, Wilson, perdón la hora porque todavía retrasada yo en el otro departamento donde estoy. Me habían dicho 2 horas y bueno, ya hace 3 horas y todavía me falta. Así que te aviso se não salgo. Tá. Então, a gente continua falando. Então, o músculo que está insertado, né? Vou repetir mais uma vez. O músculo da mastigação que está insertado no disco articular da articulação temporomandibular, pterigoideu lateral. Por que eu repeti isso 3 vezes, pessoal? Todas as coisas que eu repito 3 vezes são coisas que os professores cobram, tá? E aquilo que é cobrado, eu sempre digo, aluno meu tem que saber. Aluno meu não reprova. Aluno de rua, tudo é possível. Aluno de rua conta com a sorte. Vocês não contam com a sorte. Vocês não são aluno de rua. Então, o que acontece? Vou repetir mais uma vez. Qual é o músculo que está insertado na articulação temporomandibular? Pterigoideu lateral. Isso tem que estar bem claro para vocês, tá? Pronto. Assinamento que foi da prova do Moretti do ano passado. Então, eu recomendo que vocês tirem um print dessa imagem
e guardem, né? Guardem no conjunto de imagens que podem sair esse ano de novo. Então, o professor perguntou, só para vocês terem uma ideia, ano passado eles passaram entre 150 a 180 imagens. Perdão, 150 a 180 detalhes anatômicos. Então, vocês imaginam, tinham umas 20, 30 imagens, e cada imagem tinha 5, 6, 7, 8 assinalamentos, e as pessoas tinham que colocar o que significava cada assinalamento, certo? Então, tipo, você normalmente tinha 1 minuto, 30 segundos para poder escrever o detalhe anatômico respectivo de cada número, tá? Então, olha só, o número 1 aqui é o quê? É o processo condilar, o número 2 é a escotadura mandibular, o número 3 é a apófisis coronoides, né? Número 4, a gente tem o agorreiro mandibular. E o número 5, a gente tem o foramen mentoniano, que eu também posso chamar de agorreiro mentoniano. Então, já fica claro para vocês que é importante vocês conhecerem alguns detalhes anatômicos da mandíbula. E aqui tem o nosso recado, né? Que sempre tem alguém que fica panguando e que toma pau nisso aqui, tá? Bombinha sempre é um recado avisando que alguém tomou pau nisso aqui, tá? Ou porque não sabia responder, ou porque deixou em branco. Os movimentos possíveis da articulação temporomandibular. Pronto, aqui é bem importante, aqui eu vou ter que contar com a ajuda da minha assistente, Isabela Bela. Eu vou colocar porque essa parte aqui vocês precisam estar me enxergando para poder ver quais são os movimentos da mandíbula, certo? Então, Isabela vai ficar gravando aqui, e eu quero que vocês prestem bem atenção na imagem que vai aparecer aí, tá? Eu vou replicar os movimentos da mandíbula para que vocês possam ver. Isabela, por favor, tenha a caridade. Tá? Deixa eu ver aqui. Droid Cam. Deixa eu botar o pin aqui em mim. Se de uma, ele bota essa câmera ao contrário. Você vai ter que girar ela. Você tá deixando... Tá aparecendo... Não, tô falando se é essa câmera de trás pra te filmar. Tá, entendeu? vamos lá. Você tá pegando meus peitos. Isso, pega a minha cara. Olha só. O Parkinson é dela, tá, pessoal? Então, não leve a mal o Parkinson dela. Tá? Ela tá tentando fazer apoio aqui. Vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente vai ver, ó, movimento de protrusão da mandíbula. Olha só, isso aqui, ó. Eu vou ficar de ladinho aqui, para vocês verem, ó, mandíbula, protrusão. Esse movimento, mandíbula para frente, protrusão. Vou repetir de novo, ó. Protrusão, mandíbula para frente. Retropulsão, olha aqui, ó, mandíbula para trás. Retropulsão, tá? Então, Tá linda ali. propulsão, o Fabrício, né? A imagem do Fabrício é maravilhosa. Então, propulsão, mandíbula para frente, retropulsão. Ó, é difícil fazer. Aqui, mandíbula para trás, tá? Então, tem movimento de lateralidade, olha só. Esse movimento de lateralidade da mandíbula. A vaca comendo capim. É o gado, né? O famoso gado, o movimento do gado. Então, que é aquele movimento irritante que teu coleguinha que fica mascando chiclete, você tem vontade de voar no pescoço dele e matar ele, né? Ele vê... Esse é o movimento de lateralidade ou deduction, tá? E os movimentos mais frequentes que a gente conhece, que a gente reproduz, que é o quê? Ó, descenso da mandíbula, elevação da mandíbula. Então, descenso da mandíbula é sempre quando eu for abrir a mandíbula, eu vou descender a mandíbula. Quando eu for fechar a mandíbula, ou seja, quando eu for fazer um movimento de fechar a boca, fechar a mandíbula é impossível, mas quando eu vou fazer um movimento de fechar a boca, ou seja, que eu elevo a mandíbula. Elevei a mandíbula, fechei a boca, certo? Pronto. Isso é importante para que a gente tenha bem claro os movimentos. Então, vocês viram que a gente tem movimento de quê? Propulsão, retropulsão, deduction, né? O movimento do gado. E a gente tem um movimento que eu já falei para vocês, que é o quê? Elevação e descenso. Elevação da mandíbula, quando você fecha a boca, e descenso da mandíbula, quando você abre a boca, certo? Pronto. Chega. Eu fiz uma promessa aqui, eu tive que rapar o cabelo, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui para o que interessa. Deixa eu tirar aqui. Se por acaso for necessário minha aparição de novo, assim eu aparecerei, tá? Mas... quando não for necessário, não faço questão. Até porque a estrela da festa são os slides. Músculos motores da mandíbula, tá? Então, quais são os músculos motores da mandíbula? Isso aqui é pergunta de exame final, tá? Então, quais são... O professor pode fazer essa pergunta de duas maneiras. Te perguntar quais são os ligamentos ativos da mandíbula,
quais são os músculos da mastigação e quais são os músculos motores da mandíbula. Essas 3 perguntas significam a mesma merda. Ele quer que você diga o quê? Quais são os 4 músculos da mastigação? Eu tenho... Ó, vou ter que ligar a câmera de novo, que raiva. Espera aí. Porque senão, se vocês não estiverem enxergando, a anatomia, às vezes, é necessário você visualizar as coisas, senão você vai ter um trabalho gigantesco para poder entender. Então, vai lá, por favor, Isabela. Não repare o Parkinson da Isabela, tá? A gente vai tratar ela com antecedência. Olha só, músculo temporal. Olha onde é que eu estou pegando aqui, ó. Eu estou pegando exatamente onde é que está o músculo. Músculo temporal. Músculo maceteiro. Ó, onde é que está o músculo maceteiro? Ó, músculo maceteiro. Músculo temporal, músculo maceteiro. Aí nós temos o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral. Pterigoideu medial e pterigoideu lateral. Percebam, temporal, maceteiro, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, certo? Esses são os 4 músculos da mastigação. Detalhe, bem fácil para vocês pegarem esse detalhe. Quando a gente está olhando, que é bem importante aqui, eu vou até isso aqui a gente vai fazer um vídeo para postar no bom, depois eu corto isso aqui para a gente poder postar no Instagram. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte, olha só, bem fácil. Todos os músculos da mastigação, eles são inevitavelmente o quê? São inervados por um par cranial, que é o 5º par cranial, trigêmeo. Eu já sei que os músculos da mastigação, o que acontece? Eles vão ser inervados pela rama V3 do trigêmeo. E aí entra um pouquinho em técnica, um pouquinho de nomenclaturas, que se vocês não estão acostumados, não estão familiarizados a entender essas siglas, a vida de vocês vai ser um pouquinho complicada. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O trigêmeo é o 5º par cranial, que ele vai sair lá do surco. O 5º par cranial ele sai da cara anterolateral del puente, isso é a origem aparente do 5º par cranial, que é daí onde vai sair o trigêmeo, e ele vai acabar num abultamento que a gente vai chamar de gânglio de Gassa. Gânglio de Gassa vai ser bem amigo de vocês esse ano inteiro, tá? Aí o gânglio de Gassa vai dar 3 ramas. A gente chama as 3 ramas de V1, V2 e V3. V1, que é a rama oftálmica, V2, que é a rama maxilar, e V3 é a rama mandibular. Então, essas 3 ramas saem do trigêmeo. O que eu tenho que saber? Que a rama V3 ela vai dar inervação para os músculos da mastigação. Uma vez que você aprendeu isso, tua vida melhora 500%. Então, eu posso falar V1, V2, V3, eu posso falar rama oftálmica, rama maxilar e rama mandibular. Se você entendeu isso já vai ajudar bastante. Se você não entendeu isso que eu falei agora, tem problema. Você vai acessar os nossos arquivos no Mega, que tá todas as aulas são gravadas, vocês têm direito de acessar todas elas e olhar 1000 vezes se for necessário. Você não é um jumento, você não é estúpido por não entender isso aqui de primeiras vezes, porque a anatomia é assim, a anatomia você só vai aprender, às vezes na 5ª vez que você está vendo, nossa senhora, não estava entendendo isso. Porque você tem que olhar na imagem, olhar no livro, olhar no esquema, olhar no teu desenho, e aí agora eu entendi, certo? Então, fica aí a dica. Então, todos os músculos da mastigação, seja o temporal, maceteiro, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, são inervados pelo 5º par cranial, pela rama V3. E eu já sei que o pterigoideu lateral é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca. Vocês veem que eu falo isso o tempo todo, porque é a pergunta que o professor mais faz. Qual é o músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca? Pterigoideu lateral, certo? Pronto, isso é importante, tá? E aí agora o que acontece? Uma vez que a gente já viu, já entendeu o que é esses músculos, agora o que acontece? Eu tenho que saber a função de cada um. Então, por exemplo, a função do maceteiro é o quê, pessoal? Quando eu olho para o músculo maceteiro, eu sei que ele, tanto o maceteiro, o temporal e o pterigoideu medial, eles vão fechar a boca. Então, eu vou fazer uma marcação aqui só para vocês verem que todos eles fecham a boca, tá? Então, vou fazer uma marcação de verde para vocês verem, ó, fecha a boca, ó, fecha a boca. Peraí, agora o Parkinson comeu aqui. Peraí, tava criticando ela e agora fiz o meu, ó, fecha a boca e fecha a boca, tá? Coloquei em destaque aqui, ou seja, todos esses aqui que eu pintei, maceteiro, temporal, pterigoideu medial, fecha a boca. Qual é o único músculo que é responsável por abrir a boca? Só tem um, pterigoideu lateral, ó, e a gente tá fazendo uma marcação diferente. E sempre eu tenho um porquê de colocar as coisas arranjadas desse jeito, tá? Então, olha só. Você já sabe que nosso código de cores, o vermelho significa que está embaixo e azul significa que está em cima. Então, por isso que eu sempre falo temporal primeiro, porque o temporal está numa posição mais superior,
e o masseteiro está numa posição mais inferior. Por quê? Porque no nosso código de cores, eu digo que vermelho é inferno e o céu é azul. Se o vermelho é inferno, o inferno supostamente está embaixo do chão. E o céu está em cima, né? Está em cima da nossa cabeça. Então, por isso que o temporal está de azul, o masseteiro está de vermelho, tá? Aí, agora, o que acontece? Vamos analisar o seguinte, olha só. Se todos os músculos que fecham a boca, se eles fecham a boca, eles têm que elevar a mandíbula, né? Vamos parar para pensar um pouquinho? Se eles fecham a boca, eles elevam a mandíbula. E tá aqui, ó. Todos os músculos que fecham a boca, eles elevam a mandíbula. Então, eu já sei o que eu preciso saber. Quem é que fecha a boca? Eu sei quem fecha a boca, eu vou saber o músculo que eleva a mandíbula, certo? Fechou a boca, elevou a mandíbula, pronto. Sucesso. Agora, o que acontece? Os dois que estão em cima, né? Os dois que estão nesse plano que eu coloquei superior e inferior, tanto o masseteiro quanto o temporal, eles vão acabar fazendo, quando eles estão contraídos, eles vão fazer um movimento diferente, que a gente vai chamar de retropulsão. E retropulsão, como é uma coisa que vai para trás, eu vou fazer um destaque de preto, para vocês verem, ó. Então, tanto o masseteiro quanto o temporal, eles fazem o quê? Retropulsão, que é quando eu coloco a mandíbula para trás. Quando eu estou falando do pterigoideu medial e do pterigoideu lateral, o que acontece? Eles estão posicionados um pouquinho mais adiante. Então, se eles contraírem, eles vão fazer protrução. Protrução é colocar a mandíbula para frente. Então, aqui eu vou dar o destaque de azul, porque a gente sabe que azul mais clarinho é para frente, né? Azul escuro é céu, mas azul mais clarinho é anterior. E aí, o que acontece? Para fechar com chave de ouro, eu já sei que tanto o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral, porque eles têm o mesmo nome, eles são pterigoideus, só que um está posicionado de maneira medial e o outro está posicionado mais... Ou seja, quando eles se combinam, imagine o seguinte, imagine você está fazendo uma contração do meio e lateral. Meio, lateral, meio, lateral, meio, lateral. É claro que eu vou fazer um movimento de zigue-zague. É evidente que eu vou fazer um movimento de zigue-zague, porque eu estou aqui, contraio para cá, contraio para cá, contraio para cá, contraio para cá. Que movimento é esse de lateralidade? Mouturação. Mouturação. Então, esse movimento de lateralidade da mandíbula é mouturação. Certo? Pronto, isso é importante, tá? Então, só aqui a gente conseguiu ver todas as funções dos músculos da mastigação que, deveras, são muito importantes e são bastante cobrados, tá? O que acontece? O que o professor pode cobrar mais ainda? Ele pode cobrar a inervação, a irrigação e a irrigação, tá? Então, a irrigação a gente já sabe que ela é dada pelas ramas terminais da carótida externa, né, que a gente tem aqui a carótida externa. Lembrando que eu tenho a carótida, ela vai estar dividida em carótida interna e carótida externa. A carótida externa vai ter uma rama terminal, que é a maxilar interna. Tá? Isso aqui é outra pergunta que o professor gosta de fazer. Quais são as ramas da carótida externa? Qual é a colateral ou seja, da carótida externa? E isso aí tem que estar bem amarrado, tá? Para vocês saberem quem é a terminal e quem são as colaterais. Então, a articulação temporomandibular vai receber irrigação da terminal da carótida externa, que vai ser, olha só, a maxilar interna da masseterina, meningia média e timpânica. E as colaterais da carótida externa vai ser auricular posterior, tudo ali muito próximo dessa região que a articulação temporomandibular se encontra. O drenagem venoso é dado pelo plexo pterigoideu profundo e pela vena extracondília, que vai ter o confluente parotídeo, tá? Como eu falei antes, a inervação da articulação temporomandibular, ela vai acabar, sim, guardando relação com quem? Vai acabar guardando relação com rama V3 do trigêmino, né? Então, quando a gente fala V3, a gente está falando nervo mandibular e, consequentemente, o nervo mandibular se divide, vai dar o nervo auriculotemporal, o nervo masseterino e o nervo temporal profundo médio, certo? Pronto, e com isso a gente finaliza a primeira parte da aula de hoje, que é a ATM, articulação temporomandibular, tá? Como de costume, o que a gente vai fazer? 5, 10 minutinhos para a gente tomar um cafezinho, fazer alguma coisa e a gente voltar, tá? Desligar o ar-condicionado, tá com friozinho, é? Tá bom. Já tá frio lá fora, né? Pronto. Pessoal, então vou dar de relógio aqui, agora são 3 horas e 29 minutos, tá? A gente volta em 3 horas e 40 minutos, para a gente dar essa parte de músculo da mastigação